Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha a tia Aline aqui nessa segunda-feira, 30 de novembro, para a nossa aula de História, né? Nosso mês de novembro está se encerrando, né? Amanhã já é dezembro, né? Uma época que vocês gostam muito, que é Natal, né? E aí hoje na nossa aula de História, né? Nós falamos sobre as festas familiares, né? Falamos sobre Natal, aniversário, Ano Novo, né? Várias comemorações aí. Hoje nós vamos falar sobre a história das comemorações, né? Nós vamos falar hoje sobre as datas comemorativas. Vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 162, certo? No nosso livro aí da nossa página 162, vocês vão ver aí essa imagem, não é? E aí diz assim, datas comemorativas, né? E o que nós vamos aprender aqui nesse capítulo? Nesse capítulo nós vamos trabalhar, né, a identidade nacional, né? Como a nossa identidade nacional, ela é formada, né? Temos aqui, olha, várias crianças, não é? Aqui o nosso mapa do Brasil aí, olha. Então, né, tem aí várias, né, tem algumas pessoas, né? Tem alguns objetos, né? E as crianças aí, olham animadas, né? E vamos ver aqui, explorar um pouquinho sobre o que o nosso capítulo fala. Aqui no nosso Conversa Vai, diz assim, você reparou que na imagem existem muitas crianças diferentes, né? Vamos voltar aqui mais um pouquinho, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que existem várias crianças aí. Vocês acham que elas moram todas no mesmo país? Será que elas vivem todas no mesmo país, né? O que vocês notam aí de comum entre elas? O que vocês acham aí que existe de comum entre essas crianças? Então vamos aqui dar continuidade. No nosso Conversa Vem diz o seguinte, você já percebeu como os brasileiros são diferentes uns dos outros, né? E que é legal, né? Será que você acha que é legal ser diferente? Lembra que nós já falamos, né, até em filosofia, sobre a questão das diferenças, né? E o quanto é bacana exatamente essa questão da diferença, o quanto que nós aprendemos, né, através das diferenças, né? Já pensou aqui se todos os brasileiros ou todas as pessoas, se elas fossem iguais, né? E o que vocês acham aí que é legal em ser diferente, né? E aí você vai escrever aqui uma característica sua que você acha que te faz ser diferente. Qual é aí a sua característica que faz com que você seja diferente, né? Que você acha que te faça diferente. Aí você vai aqui, olha, escrever, né, representar aí que característica é essa, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser brasileiro, né? Pode-se dizer que a pessoa que nasce dentro do território do Brasil, ela é um brasileiro, né? Porém, o sentimento de pertencer a esse país e a sua cultura não nascem com as pessoas, né? Esse sentimento, ele é formado ao longo de nossa vida. Quanto mais nós aprendemos, né, sobre a história do nosso país, quando nós entendemos aí a nossa cultura, mais nos tornamos brasileiros, né? No nosso país nós temos aí uma diversidade de pessoas, né? De formas de viver, não é? Apesar das diferenças, todos nós no Brasil falamos o quê? Nós falamos a mesma língua, nós partilhamos aí do mesmo idioma, que é qual, né? O nosso idioma é o português, né? Nós compartilhamos aí eles compartilham a mesma história, né? E seguimos aí as mesmas leis, né? São as leis que regem aí o nosso Brasil, né? Aqui tem imagem aqui de várias crianças, olha, né? Vocês estão vendo aí que cada um tem o seu jeitinho, a sua forma de ser. E aí aqui embaixo da imagem diz assim, ó, somos todos brasileiros, né? E aqui no nosso Mão na Massa pergunta para você, para você, o que é ser brasileiro, né? E aí você vai escrever a resposta dessa pergunta, certo?
E aí vai falar aí, mostrar aí, ler para quem está aí do seu lado lhe ajudando nas suas atividades. Combinado? E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre a nossa identidade, né? Sobre a nossa identidade nacional. O que é a nossa identidade nacional? A formação da nossa identidade nacional começa em nossas casas. Quando, por exemplo, aprendemos a falar a língua portuguesa, né? Quando começamos a comer as nossas comidas típicas, né? Nós sabemos aí que cada região, né, no nosso Brasil, eles têm as suas comidas típicas, não é? Porém, comidas típicas e conhecemos a história do Brasil. Porém, é na escola que passamos a compreender melhor a formação do nosso povo e da nossa cultura, né? E existem alguns símbolos nacionais que eles são criados para representar a nossa cultura e história, né? É o caso da nossa bandeira e do hino nacional, né? No dia 19 de novembro, nós comemoramos até o dia da bandeira, né? A tia Aline falou até com vocês na aula do MIT, né? A tia Jaqueline também, sobre a nossa bandeira, não é? Esses símbolos, eles servem para quê? Eles servem para identificar o nosso país, né? Você já escutou o nosso hino? Vocês já escutaram o nosso hino nacional? Então, nós temos aqui, olha, a bandeira do Brasil, não é? A bandeira do Brasil, ela possui 4 cores, né? Ela é verde, amarelo, né? Azul e branco, não é? E dentro nós temos aqui, né? Fala ordem e progresso, não é? Com a lupa na mão, leia o trecho do hino nacional, depois responda as questões propostas a seguir. Então, nesse trecho do hino nacional, né, ele diz o seguinte: terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, né? E o nosso hino, né, a música é de Francisco Manuel da Silva e a letra é de Joaquim Osório Duque Estrada, né? E aí vamos refletir aqui um pouquinho, né? De acordo com o trecho do hino nacional, qual é o sentimento que os brasileiros têm pelo Brasil, né? Que sentimento vocês conseguiram aí observar nesse trecho do nosso hino? Olha, novamente a tia Aline vai ler para você. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, né? Então aí ele fala sobre o que? Sobre o sentimento, né? É o amor, não é? Então, o sentimento aqui falado, ele é o amor, não é? Então a tia Aline vai aqui fazer essa questão com vocês, né? O sentimento, ele é o quê? O sentimento de amor, não é? Sentimento, né? É o amor. Ele fala aí do amor à nossa pátria, né? Nossa pátria, o Brasil. Né? E aí na questão 2 diz o seguinte: vocês vão escrever aí algo que você goste muito no Brasil. O que vocês mais gostam aqui no nosso país? Nós sabemos que o nosso país, ele é um país muito bonito, né? As pessoas gostam muito de viajar, de conhecer o Brasil, né? Nós temos aí muitas riquezas naturais, né? E aí vocês vão escrever o que mais encantam vocês, o que vocês mais gostam aqui no nosso país. Tudo bem? A tia Aline vai apagar aqui, certo? Nós vamos dar aqui continuidade. Aqui na nossa página, né, 166, ela fala o seguinte, né, nós vamos ter um RA, certo? Nesse RA, ele vai ter um objeto digital, certo? E aí vai ter algumas obras de arte referentes às nossas datas cívicas brasileiras. Então aqui nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as nossas datas cívicas, né? Datas cívicas. As datas cívicas foram criadas
para relembrar o homem e homenagear fatos considerados importantes aí na história nacional, não é? Elas ajudam a construir um sentimento de orgulho e respeito pela história do Brasil, né? Em algumas datas cívicas, há comemoração especial nas escolas. A seguir, conheça algumas delas, né? Uma data cívica que vocês todos, né, conhecem é o dia 21 de abril, né? Que é uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, não é? Que é conhecido como Tiradentes, né? E ele lutou pela liberdade, né? Em uma época em que o Brasil ele era governado pelo rei de Portugal, né? No dia 7 de setembro, né, comemora-se a independência do Brasil, né? Quando o nosso país se tornou livre de Portugal. Nesse dia, diversas cidades fazem desfiles para celebrar esse importante fato da nossa história, né? Vocês lembram dos desfiles, né? Que nós fazemos no dia 7 de setembro, né? Que é em comemoração aí à independência do Brasil. E no dia 15 de novembro, né? Falamos aqui também no dia 15 de novembro, nós celebramos a proclamação da República, né? Nessa data, houve a mudança de governo no Brasil. O país deixou de ser governado por um imperador e passou a ser governado aí por um presidente, certo? E aqui nós temos aqui nessa imagem o retrato de Joaquim José da Silva Xavier, né? Que é Tiradentes, né? Vocês podem ver aí. Vamos dar continuidade aqui. Olha aqui, ó. Desfile cívico de 7 de setembro em Governador Valadares, Minas Gerais. Aqui, olha, o RA, o objeto digital que a Tia Aline falou, né? Que tem aí algumas datas cívicas, olha. Aqui no número 1 fala sobre, no ano de 1822, no dia 7 de setembro, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. E esse quadro aqui chama-se Independência ou Morte. E foi pintado em 1888 pelo pintor brasileiro Pedro Américo, né? E essa obra foi feita com base em um contrato firmado entre o Império e o pintor para exaltar, né, aí a memória de Dom Pedro I. Certo? A Tia Aline abriu só uma aqui, vocês vão abrir aí o restante e vão ver aí, ó, que fala aí sobre Tiradentes, certo? Aí vocês vão aí observar, né, fazer aí nosso RA. E aqui nós temos aqui, olha, mão na massa. Nós vamos ligar corretamente, né, as datas cívicas ao feriado, né? A primeira data aqui, 15 de novembro, nós falamos ali, o 15 de novembro, o que aconteceu em 15 de novembro? Muito bem, foi a proclamação, né, da República. Então, nós vamos ligar aqui, foi a proclamação da República, né? Dia 21 de abril é dia de homenagem, né? É uma homenagem a Joaquim da Silva Xavier, ou seja, né? Tiradentes, não é? E 7 de setembro, não é? Que é comemorado aí, né? A independência do Brasil, não é isso? Então, a Tia Aline vai apagar aqui. Nós vamos dar continuidade, tudo bem? Aqui nós vamos responder essa ficha juntos, tá bom? Na nossa página aí 127. Vocês vão aí fazer o nome de vocês completo e a data de hoje, né? 30/11/2020. Observe a imagem a seguir e com a ajuda de um adulto responda as perguntas, né? E a gente vai responder essas perguntas aqui juntos, olha. Quais são as cores da bandeira do Brasil? Olha aqui, primeira corzinha que nós podemos ver aqui na bandeira do Brasil é verde, não é? Verde. Em seguida nós temos quem? Amarelo, não é? Amarelo.
azul, amarelo, azul e branco, não é isso? Então essas são as cores aí da nossa bandeira do Brasil, né? E aí pergunta assim, olha, você percebeu que na bandeira do Brasil existem muitas estrelas? Cada estrela ela representa um estado brasileiro, né? E o Distrito Federal, que são chamados, né, de unidades federativas, né? Esses estados eles são aí chamados de unidades federativas, né? Conte o número de estrelinhas da bandeira para saber quantas unidades federativas existem no Brasil, né? E depois nós vamos completar as frases. Vamos lá contar juntos, olha. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, não é? Nós temos aí 27, né? Na bandeira do Brasil existem 27, né? Nós temos aí 27 estrelas. Então, o Brasil tem quantas unidades federativas? 27, não é isso? 27 unidades federativas, ou seja, né? A quantidade aí de estados que nós temos. A tia Aline vai apagar aqui para poder subir um pouquinho mais, tá bom? E vamos lá ver o que é que o próximo item está nos perguntando. Agora escreva o nome da unidade federativa onde você mora, né? Nós aprendemos que a unidade federativa é o quê? É o estado onde nós vivemos. Qual é o nome do nosso estado? Nosso estado, nós moramos no estado do Ceará, não é? No estado do Ceará. Não é isso? Tudo bem até aqui? A Aline vai apagar e vamos aí dar continuidade. E aqui na próxima página nós temos aqui, olha. Quando os brasileiros viajam para fora do país, é comum que eles sintam saudade do Brasil. Isso aconteceu com o poeta Gonçalves Dias, há quase 200 anos. Quando estudou em Portugal, né, ele escreveu um poema sobre a saudade que ele sentia do Brasil, né? E aí tem um trechinho desse poema que ele chama aí a canção, o poema Canção do Exílio. Então diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, né? E aqui no nosso glossário tem aqui, olha, o que é gorjeiam, cantam, né? Quando ele diz aqui, ó, as aves que aqui gorjeiam, que ele quer dizer o quê? As aves que aqui cantam, né? E aí ele fala também aqui, nossas várzeas. O que são as várzeas? São os vales, certo? E aí vamos aqui, que nós vamos responder aqui algumas perguntinhas, olha. Com base no trecho apresentado, faça o que se pede. Pinte na letra da poesia, né, as palavras que representam a natureza. Quais são aqui a natureza, né? Quando ele fala aqui sobre a terra, não é? Tia Aline não vai pintar, vai circular e aí vocês pintam, né? Ele fala aí sobre as palmeiras, não é? Ele fala aqui sobre as palmeiras, então ele está se referindo aí à natureza, né? Em seguida ele fala aí sobre o sabiá, né? Que é um pássaro, né? Então faz parte da natureza, não é isso? Que mais? As aves, não é? Ele fala aqui das aves. O que mais representa aí a natureza? O céu, não é? O céu.
as estrelas, não é isso? Que mais? As várzeas, né, que são aí os vales, né? As várzeas, né? As flores, não é isso? E os bosques, não é isso? E escreva na linha, escreva agora, né? Escreva nas linhas a seguir as palavras que você pintou. Então, qual foi a primeira palavra que a gente pintou? Terra, não é? Terra. Depois, nós pintamos aí palmeiras, né? Palmeiras. O que mais? Olha aqui. O sabiá, né? A palavrinha sabiá. Pintamos também, ó, a palavrinha aves. Pintamos, o que mais? Ah, tia, nós pintamos aí céu. O que mais? Estrelas, não é, criança? Nós pintamos aí palavrinha estrelas. O que mais nós pintamos aí? Várzeas, né? Várzeas. O que mais? Flores, não é? E bosques, não é? Essas foram as palavrinhas aí, né? Que falam sobre a natureza que nós pintamos, não é? Então vamos, a Shaline vai apagar, qualquer coisa vocês deem aí um pause no vídeo, certo? Como Gonçalves Dias descreveu o Brasil, né? Pelo que nós podemos ver aí no nosso poema, no poema aí, né? Como ele descreve o Brasil? Ele fala bastante aí, né, sobre a questão das belezas naturais, né? Ele descreveu aí por suas belezas naturais, né? Ele falou bastante aí sobre a natureza. Então, por suas belezas, né? Por suas belezas naturais. Tudo bem até aqui? A tia Aline vai apagar aqui para que a gente possa dar continuidade. E aí eu vou deixar para vocês uma atividadezinha aqui na ficha, na 129, né? Vocês vão fazer aí o nome de vocês completo. Em seguida, vocês vão colocar a data de hoje. Na questão de número 1, ela pede para que vocês organizem as letras para descobrir as palavras, né? Para isso, vocês vão colocar os números, olha aí, vamos usar aqui, olha, a matemática, olha. Aqui vocês vão colocar os números em ordem crescente, ou seja, né, do menor para o maior, não é? E vocês lembrem-se de que cada número ele representa uma letra, ó. Nós vamos começar, só um exemplo, nós vamos começar aqui pelo número 1, qual a letra que tem aqui? Aí você vai escrever a letrinha que está aí no número 1, certo? Na letra A, e depois vocês vão aí, né? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão aqui completar as alternativas com as palavrinhas que vocês fizeram aqui em cima, certo? As datas, que datas? Servem para relembrar e comemorar momentos importantes da história do... Aí vocês vão completar. Na letra B, no dia 7 é comemorado o dia da independência. Na letra C, a proclamação da República é relembrada no dia, que dia? De novembro. Aí vocês vão escrever aí a palavrinha, certo? Com o nome do dia, né? Com o nome aí da data. Letra D, o dia 21 de abril é uma homenagem à
a quem homenageamos no dia 21 de abril? E aí na questão de número 2, olha, algumas datas cívicas são consideradas feriados no Brasil. Mas não são consideradas feriadas aqui no Brasil, né? Mas elas existem para quê? Para relembrar importantes acontecimentos da nossa história, né? Nem todas as datas elas são feriados, porém algumas delas vêm para isso, né? Para nos relembrar fatos importantes da nossa história. Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre o dia 19 de abril. Vocês vão pesquisar aí o que é celebrado no dia 19 de abril, né? Na letra B, por que é uma data importante, né? O dia 19 de abril. Agora faça uma pesquisa em seguida aqui, olha, sobre o dia 13 de maio, né? O que se comemora aí no dia 13 de maio? E na letra D, por que o dia 13 de maio é uma data tão importante? O que é celebrado? Certo? Então nós vamos aqui, Tia Aline vai voltar aqui um pouquinho, certo? Não deixem de fazer aí as atividades, certo? E na próxima aula, a Tia Aline vai corrigir junto com vocês essas fichas, tudo bem? Tia Aline vai voltar aqui um pouquinho no nosso livro para que a gente possa fazer a correção da nossa aula passada, tá bom? Aqui na nossa página do nosso livro, nós vamos voltar aqui um pouquinho. Tia Aline vai voltar aqui no capítulo, né? A gente vai voltar aqui no capítulo para fazer a correção da nossa aula passada. Vocês vão abrir aí o livro de vocês agora na página 161, certo? Vocês vão fazer aí na página 161. E aí vocês iriam pesquisar aí na nossa página 161 sobre o ano chinês, lembra? Com o auxílio de adulto vocês iriam pesquisar aí qual é o animal, né, do ano em que você nasceu. E aí você iria escrever. E aqui na letra B, né, perguntava aí qual é o animal do ano em que nós estamos. E esse animal, né, de 2020 é o ano do rato, né? Então, qual é o animal do ano em que estamos, né? Então, aí o animal é o rato, né? O rato é aí o animal do ano de 2020, né? A Tia Aline pesquisou o dela, o meu, né? Como eu sou de 86, né? O meu animal, ele é do ano em que eu nasci, é o tigre, né? E aí na nossa ficha também teve a fichinha, a Tia Aline fez 2 partes com vocês, né? E aqui eram respostas pessoais. Lembra aqui, olha, na nossa página 126, vocês iriam colocar aí uma foto, né? Vocês iriam pesquisar aí uma foto, né? Primeiro vocês iriam pesquisar uma festa, né? E aí iria colocar aí o nome da festa escolhida por vocês. Então é uma resposta pessoal, né? Na nossa ficha aqui, na 124 também, vocês iriam aí pegar uma foto de família, né? Relembrar em que ano aconteceu a foto, o que vocês estavam comemorando e quem participou dessa festa. Também é pessoal. Então, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, certo? Não deixem de fazer as atividades. Qualquer dúvida, vocês nos enviem. Faça aí a atividade, né, que a Tia Aline deixou hoje para vocês. Envie a foto das atividades para a Tia Aline e para a Tia Jaqueline e nos vemos na próxima semana.